Passamos, então, à leitura de um breve currículo do Carlos Teixeira, que, desde 2003, é professor de Design Estratégico da Parsons New School for Design, de Nova York, e fundador da empresa de consultoria em design estratégico, Org Innovation Consulting. Carlos desenvolve pesquisa e projetos de inovação que utilizam as metodologias e ferramentas do design estratégico. É doutor em design pelo Institute of Design de Chicago, nos Estados Unidos. No Brasil, formou-se em desenho industrial pela PUC do Rio. Vamos, então, assistir à palestra do Carlos Teixeira sobre ideação como utilidade pública. Bom dia. Queria, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, em especial a Fundap de ter me convidado, e o trabalho que eu venho também desenvolvendo em parceria com a USP. Então, aproveitar essa viagem aqui ao Brasil e poder participar desse evento e ter várias discussões desse tema tão importante, que é a gente poder trazer inovação para vários setores, para que a gente possa melhorar o serviço, possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que dependem da inovação no seu dia a dia. Então, eu vou... obrigado, então, mais uma vez pela oportunidade aqui, por todos que estão aqui no auditório e também todos que estão assistindo a gente pela internet. Eu preferi selecionar esse tema da ideação na utilidade pública para debater um pouco esse conceito de qual o papel e qual a função, né, do processo de design, da estratégia de design, do design thinking, dentro da inovação. E pensar outros modelos e pensar outras oportunidades onde essas ferramentas poderiam estar sendo utilizadas. Então, em função da InovaD, em função da Fundap, eu achei uma provocação interessante a gente pensar, né, o conceito de ideação como uma utilidade pública. Então, é esse conceito que eu vou querer discutir aqui. E o modo que eu vou apresentar é, primeiro, colocar alguns conceitos, só para a gente ter uma base comum, e depois eu vou apresentar umas tendências, como é que isso já está acontecendo. Muitas vezes a gente pode ver uns projetos e não entender qual é a base por trás desse projeto. Eu vou estar mostrando exatamente como que a ideação como utilidade pública já é alguma coisa que já vem acontecendo em vários momentos, em vários projetos. E vou apresentar também alguns projetos que podem exemplificar isso, para a gente ter uma noção de que isso já está acontecendo, né? E principalmente alguns projetos que eu venho participando e envolvendo, e que está relacionado ao trabalho que eu desenvolvo lá na Parsons, lá em Nova York, e dentro dos cursos e com participação dos alunos e outros professores. E concluir a discussão, né, fechando esse conceito, mais uma vez, do design como da ideação, né, como a utilidade pública. Depois, à tarde, não à tarde, mas logo depois da segunda apresentação, a gente vai ter um debate. Então, eu vou deixar para depois a gente conversar os detalhes dessa apresentação. Só para dar uma base comum, eu gostaria de trazer um conceito que eu adoto muito e que eu utilizo de um economista chamado Paul Romer, em que ele define inovação. Eu fiz uma tradução aqui livre, mas basicamente ele fala da inovação, né, que é quando as pessoas se apropriam de recursos e as organizam de forma a se tornarem mais valiosos. A noção de inovação aqui é a reconfiguração de recursos. Então, não é uma questão de criar algo novo, algo espontâneo, algo que nunca existiu, mas é a possibilidade de reconfigurar elementos e pensar algo que ainda não existiu. Então, essa ideia é muito interessante, de você estar sempre alerta às atuais configurações e verem que, muitas vezes, chega um momento em que elas se esgotam. Elas foram criadas para um certo elemento, para um certo momento, e as variáveis passam a mudar, a demanda passa a ser diferente,
as exigências são outras, e isso faz com que a gente tenha que estar constantemente repensando o uso dos recursos e ofertas para que a gente possa reconfigurar eles de modo inovador para atender a uma nova demanda. Então, daí a necessidade de estar sempre constantemente também alerta às novas demandas. Não é uma coisa que simplesmente se cria sem nenhum parâmetro. Se eu fosse colocar isso num gráfico, a questão da inovação, um dos elementos chaves da inovação é a questão de o quanto que de investimento, e aí investimento eu não estou falando apenas financeiro e apenas no setor privado para um retorno do lucro, estou falando qualquer inovação, ela tem um momento inicial que é onde ela ainda não existe. E pouco se conhece desse processo, pouco se conhece desse momento em que a inovação ainda não existe. Então, existe uma tendência muito grande de pensar a inovação, no dia seguinte ela já pode existir, entendeu? Porque as pessoas querem ver ela concreta. E conhecem pouco dos bastidores de um processo que é complexo e requer muita disciplina para a gente poder tratar dele. Então, quando você está vendo essa curva, né, do investimento, é uma curva que é extremamente problemática ou desafiante, porque você tem que pensar quais os recursos que você vai utilizar, quantas pessoas, qual o investimento que vai ser feito, quais os participantes, qual é a questão a ser levantada. Então, a definição de problema é um problema em si, entendeu? As equipes, a organização, os recursos, a logística de trabalho, planejamento de um projeto, ela é extremamente complexa, até o momento que você consegue trazer essa oferta para o uso. Então, o segundo momento é exatamente quando você vê a curva, né, e que ela começa a ascender, é o momento de adoção, de uso dessa inovação, que começa a trazer os benefícios desejados e planejados desde o começo. E é muito comum, como eu falei, que, aos poucos, por mudanças que são naturais da vida, as demandas passam a ser outras, ou exigências ou configurações passam a ser outras, e aquela oferta ela passa a não responder mais a essa demanda, que seja por o uso de novas tecnologias, que seja por mudanças culturais, que seja por questões de alternativas melhores para fazer uma coisa. É muito comum que uma inovação, aos poucos, ela vai perdendo, né, a força e o uso, e vai ser sendo substituído por outras melhores. Ou, muitas vezes, entra em colapso ou crise, e principalmente quando não existe uma outra oferta, né, no momento para aquilo. Ou seja, uma coisa não funciona mais, não existe outro substituto, mas a gente ainda tem que continuar utilizando aquilo. Então, é um momento, muitas vezes, da crise, né? Mas a tendência, né, se a gente pegar uma inovação, ela sempre tem esse momento do investimento e depois um retorno do investimento que tem uma certa sobrevida. Quando a gente começa a entender o cenário atual, a gente vai ver que, no passado, o século passado ficou muito caracterizado por um século da produção industrial, né? Um mundo industrializado e buscando a produção industrial. Isso fez com que a gente focasse muito na produção. Existiu sempre a inovação, mas a inovação não era uma coisa que estava distribuída em todos os lugares. A distribuição aconteceu na questão da industrialização. O interessante a gente olhar hoje, já no século XXI, é que hoje a questão da produção, a questão da industrialização, ele não é um desafio. Hoje é fácil produzir. Quando eu estou falando fácil, entre aspas, nós sabemos produzir em qualquer escala, em qualquer demanda, em qualquer lugar do mundo. Então, o know-how de fazer produção, ele já está bem maduro, e a implicação disso é que hoje é fácil produzir. Então, a questão-chave toda é produzir o quê? Então, o diferencial antigamente, que era conseguir produzir algo barato, em larga escala, hoje ela se torna uma questão de produzir algo inovador, ou seja, que atenda outras demandas. Então, a inovação hoje ela é uma coisa que está em alta demanda, porque a gente pode produzir qualquer coisa. Tá? Então,
saindo do foco de as pessoas trabalharem na produção para trabalhar na inovação. E é nesse sentido que eu queria trazer um outro conceito do Paul Roman, que, para mim, é onde eu procuro trabalhar a questão do design estratégico. O Paul Roman ele traz um conceito de meta-ideias, que é um conceito muito interessante, que ele fala, a ideia mais importante de todas é a meta-ideia, de como possibilitar a produção e transmissão de outras ideias. Ou seja, o processo de inovação. Aquela curva que eu coloquei ali embaixo, né? Esse é o que é o grande desafio hoje. Ou seja, cada vez mais a gente está sabendo como inovar, entendeu? Ou seja, a inovação cada vez mais está sendo uma coisa que todo mundo quer fazer e precisa fazer, mas a gente ainda está engateando no processo de saber como inovar. As ferramentas, as equipes, o processo, e a gente precisa mergulhar a fundo, principalmente em pesquisa, eu falo isso muito no campo do design, que hoje a pesquisa do design não é mais como fazer design thinking, ele tem que ser como trazer produtividade para o processo de inovação. E se eu fosse representar... Então, a noção aqui que eu quero trabalhar de ideação nesse contexto é que o desafio é como é que eu transformo informação em ideias. Tá? Então, aquele primeiro conceito do Paul Roman é a inovação, ou seja, configuração dos elementos já existentes, gerar uma ideia. A segunda conceito dele, de meta-ideia, é como que você repensa o processo de transformar a informação que está altamente fragmentada, né, dispersa, existente em vários contextos, e muitas vezes ela se mostra codificada, né, livros, palestras, vídeos, mas muitas vezes ela está dentro do conhecimento, dentro das pessoas, né, o conhecimento tácito, dentro das pessoas, muitas vezes dentro das organizações, é o saber fazer, e não saber nem articular o que você sabe, mas você sabe, né? A gente chama de experiência, conhecimento, e também a questão cultural, ou seja, saber fazer de uma certa maneira. As rotinas, as práticas, né? Que nós, os seres humanos, como civilização, acabamos desenvolvendo. Então, a ideação que eu estou trabalhando aqui é esse conceito de o processo pelo qual a gente tem o desafio constante para inovar, de trazer informação em todos os formatos, em todos os contextos, para ser trabalhado de uma forma produtiva para a geração de uma ideia. Se eu pegar todos vocês aqui e começarem a pensar o seu dia a dia, vamos trazer uma coisa bem prática, pensa um pouco o seu dia a dia, mapeia um dia inteiro que você trabalha, né? Ninguém aqui está trabalhando dentro de uma fábrica. Todo mundo está trabalhando com informação o dia inteiro, lendo e-mails, tendo reuniões, lendo relatórios, produzindo relatórios, tomando decisão, coordenando cronograma, planejamento. Então, isso é só um exemplo de como no dia a dia você pode estar fazendo gestão do conhecimento, trabalhando com informação, mas muitas vezes as pessoas falam, como que a gente vai inovar? É muito comum as pessoas não entenderem o processo de inovação e, de repente, não falam, a gente está com todo mundo que sabe aqui. Alguém tem alguma ideia? Então, como se o processo de inovação fosse, basta ter o conhecimento. Então, o processo de ideação é esse, e o que eu queria trazer isso como uma ilustração é que o desafio é pensar como que a ideação pode ser acelerada, como que a gente pode trazer produtividade, qualidade, né? E também eu falo da consistência. O saber inovar requer que todas as vezes que a gente for fazer um projeto, a gente consegue obter um resultado de alta qualidade, no prazo desejado. Então, essa questão de consistência, essa questão de qualidade, ela é fundamental, porque a gente não pode deixar ao azar, ou vamos ver se a gente consegue inovar, porque se não inovar, não existe um substituto para as demandas que não estão sendo atendidas hoje. Então, o gráfico que vocês estão vendo aqui é como que eu puxo essa linha, né? Diminuo a curva do investimento e estendo a curva da oferta, ou seja, do impacto que ela tem, trazendo uma sobrevida, trazendo uma extensão para essa inovação. Então, uma inovação que ela é mais rápida,
mais barata, mais consistente, mas que ela tem um impacto maior. Então, essa questão que eu estou querendo trabalhar aqui de produtividade, né, e como que a gente começa a trazer isso para a questão da utilidade pública. Então, para mim, o design e a ideação, eles entram como as ferramentas que vão possibilitar essa aceleração do processo, essa qualificação do processo e a consistência de saber fazer. Temos que ter uma disciplina para poder inovar. No contexto da utilidade pública, temos várias questões que são fundamentais, que eu acho que ninguém iria discutir se a gente deve ou não fazer. Então, se você pegar transporte urbano, todo mundo vai entender isso como um bem público. Entendeu? Não é uma questão de quem oferece. O fato de ser o bem público não significa que tem que ser oferecido pelo governo. O bem público é algo que é um patrimônio comum a uma sociedade, que pode vir a ser oferecido de vários modos. E essa que é a complexidade, hoje, quando você pensa em uma utilidade pública, que é quem vai produzir, quem é que vai distribuir, quem é que vai oferecer, quem é que vai controlar e quem é que vai inovar. Entendeu? Porque ele não pode simplesmente ser criado, está lá disponível, vamos gerenciar isso. Né? Ele precisa ser inovado. Então, quando você pensa em transporte público, serviço de saúde, eletricidade, comunicação, todo mundo fala, isso tem que existir na sociedade. Entendeu? Ele é um bem público. Se hoje qualquer uma dessas questões forem retiradas, eu garanto que vai existir um grande protesto, uma grande discussão de que isso não pode faltar. Entendeu? Mas todas essas questões foram inovações que foram criadas e transformadas num bem público. Eles não existiam. O desafio de pensar uma utilidade pública é que elas acontecem em cadeias híbridas. Elas acontecem na união entre governo, terceiro setor, o setor privado, ativistas, entendeu? O cidadão comum, comunidades. Então, quando você pensa todas as organizações sociais que a gente tem, modelos organizacionais que existem, todos querem ter uma participação e discussão em algo que é um bem público. Associações de comércio, associações de funcionários públicos, todos sentem que aquilo é um patrimônio que tem que ser debatido e discutido. Então, a cadeia é híbrida. Não é uma cadeia de produção tradicional que você fala, eu vou comprar, vamos dizer, de produtos agrícolas, eu vou na fazenda, eu vou comprar aquele produto de um fazendeiro, de um agricultor, que vai me vender, ou seja, não é um setor privado montando uma cadeia produtiva. Então, quando você pensa em regulamentação, parcerias, público-privado, ela vai muito mais além do que parceria público-privado. Entendeu? O que é uma OCIP? Entendeu? É público, é privado. Como é que você começa a categorizar todos os elementos? O que é uma associação do comércio? Então, a dificuldade é que a gente está acostumado a usar a inovação basicamente numa cadeia produtiva comum. Já é um grande desafio. Mas quando você coloca isso numa cadeia híbrida, você tem que trazer todos os setores para dentro. Você tem que pensar uma plataforma de produtos e serviços que tem que estar integrado. Não adianta você ter um hospital e o médico ser treinado para um outro tipo. Entendeu? Você ter produtos que não se encaixam dentro daquele contexto do hospital. Então, mesmo que seja um outro fornecedor ou uma empresa de um setor privado ou público que vai fornecer isso para um hospital, que pode ser público ou privado, aquilo tem que se encaixar. Obrigado. Então, a gente tem que pensar que a inovação, dentro da utilidade pública, ela vai estar tendo que ser pensada como uma plataforma, um sistema de produtos, serviços, comunicação, né, distribuição, ou seja, todos os elementos eles têm que estar coordenados. E eu desafio vocês a pensarem onde está acontecendo essa coordenação. Se você pegar nos vários setores, quem é que está coordenando todas essas partes, desde
elemento mais básico até o elemento mais tangível que as pessoas utilizam dentro de casa. Tá? Como é que você pensar a eletricidade até o ponto de a conta de luz que chega na sua casa. Alguém algum dia parou para fazer um projeto, um estudo, né, gráfico das informações que chegam nas suas notas? Entendeu? Ou seja, aquilo é transparência da informação, né? É qualidade da informação. Só para dar um exemplo aqui de como que todos os elementos teriam que ser repensados quando você pensa em uma plataforma de inovação. E entra essa questão da produtividade, que a inovação ela se dá em rede e aberta. Então, a produtividade, aí o desafio é de como trazer produtividade nesse contexto de fazer dentro dessa plataforma. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, e não vou me deter em muitos detalhes, até porque quem estiver interessado pode ir mais a fundo e pesquisar e entender e dar uma olhada nesses projetos, todos disponíveis na rede, a internet hoje é fantástico, a gente não precisa perder muito tempo trazendo uma coisa, porque ao mesmo tempo que vocês estão assistindo, principalmente o pessoal da internet, pode imediatamente já dar uma busca, né, e já encontrar todos esses projetos. Mas eu vou trazer aqui alguns projetos que eu quero apresentar. Alguns são projetos que foram feitos por outros, e alguns projetos em que eu tenho participado diretamente através da Parsons, coordenando projetos que seriam acadêmicos e também com o setor privado, público, terceiro setor, que a gente vem desenvolvendo muitas parcerias. O primeiro é eu diria que é uma ONG, né, o Design Trust for the Public Space em Nova York, e essa ONG ela está por trás de dois grandes projetos, tem vários projetos. Se você for na página deles, você vai ver o quanto sofisticado que eles são, mas, basicamente, eles são voltados para entender o espaço público em Nova York. Tá? Então, eles arrecadam fundos e trabalham, né, em inovação aberta, com um consórcio de colaboradores, escritórios de design, incluindo-os nisso. Né? Então, eles pegam toda a capacidade de fazer design que existe em Nova York e traz para discutir isso através de todo um processo. Só para dar uma ideia, dois grandes projetos que eles desenvolveram. Um é o High Line. Se você pegar as linhas de trem que viraram parques suspensos, né, o High Line, um projeto famoso em Nova York, quem desenvolveu tudo isso, todo esse projeto, ou seja, não partiu do governo, pelo contrário, o governo queria demolir tudo aquilo, e essa instituição ela conseguiu montar um consórcio e todo um processo de inovação que convenceu a opinião pública e a todos de que a inovação do parque suspenso seria melhor do que demolir. Então, e o outro projeto que eu escolhi aqui também é o projeto do táxi. Eles pegaram o táxi de Nova York como um tema, não só pelo ícone, mas também o impacto ambiental que isso tem, a logística da cidade. Entendeu? Se você pensar, o táxi de Nova York pode ser considerado um bem público. Você pode, junto com o metrô, junto com todo o transporte público, a grande maioria das pessoas que vão para Nova York não tem carro, porque eles têm um bem público. E você pode combinar o táxi com o metrô, com o andar, né? É uma configuração muito única, você está falando de uma ilha. Tá? Então, vou colocar as proporções aqui, né? Mas é um ícone e um elemento fundamental para o dia a dia da cidade. Então, o projeto que eles elaboraram foi do táxi, já tem vários anos. Não é um projeto que foi elaborado e trazido e simplesmente colocado como uma proposta. É algo que vem sendo desenvolvido, pensado sistematicamente já há vários anos. Inclusive, foi em 2003 ou 2004, quando eu entrei na Parsons, estava tendo a primeira exposição desse projeto. Estava tendo uma exposição nas galerias da Parsons sobre o projeto que foi do táxi. Então, aqui você pode ver um modelo de táxi que vem sendo pensado, né, para vários, né, abrindo mais variedade de táxi, pensando na questão do ambiente, da poluição, dos serviços. Então, tem arquivos em PDF que você pode dar download, a informação é toda aberta. Tá?
Então, isso é interessante que eles fazem como open source. As ideias estão todas disponíveis para quem quiser utilizar. Se você olhar agora, é uma coisa que está acontecendo nesse momento, tá? Que é o European Design Innovation Platform, voltando à questão da plataforma aberta. Então, a União Europeia está desenvolvendo uma plataforma online, na base de consórcio, em que quem está liderando esse projeto são as universidades europeias, e cada universidade europeia é um hub. E cada universidade europeia vai conectar localmente com todos os agentes que estariam participando da inovação, aquilo que eu falei da cadeia híbrida. A diferença aqui é que ela é uma cadeia virtual, mas com todas as universidades você também tem as presenças físicas, de laboratórios e prototipagem. Eu estou colocando o Design Council aqui, porque ele é uma entidade, vamos dizer assim, como se fosse uma fundação, né, na Inglaterra, e que está gerenciando o projeto pela Inglaterra. Mas o European Design Innovation é uma plataforma europeia de inovação online. E eles estão exatamente começando o processo em que eles querem começar a cadastrar. O primeiro processo é cadastrar a rede europeia, e o segundo vai ser cadastrar uma rede global. Então, linkar vários agentes de inovação no mundo inteiro para participar e colaborar com a inovação que está sendo discutida na Europa. Obviamente que a temática vão ser as questões, né, e demandas europeias, porque são eles que estão trabalhando isso. Um projeto que eu venho trabalhando já há uns 2 ou 3 anos é com a Fundação Amazônia Sustentável. A Fundação Amazônia Sustentável, para quem não sabe, hoje é um dos maiores ONGs, se não a maior ONG do Brasil, considerando todos os internacionais. Tá? E ela é um consórcio, aquilo que eu estava falando de cadeia híbrida, é um consórcio entre empresas como Coca-Cola, multinacional, Bradesco, nacional, tá? Governo da Amazonas, e eles estão continuando tendo várias outras parcerias. Basicamente, é um fundo criado para poder gerenciar o Bolsa Floresta. Então, como a gente tem o Bolsa Família, o Bolsa Floresta, é um mecanismo em que o setor privado e o governo colocam recursos para que as pessoas fiquem na sua terra, para que a floresta não seja destruída. O lema aqui é que a floresta em pé ela é muito mais valiosa do que ela destruída. Então, o Bolsa Floresta é uma maneira de manter as famílias ribeirinhas, né, e fazer desenvolvimento social e desenvolvimento econômico através disso. Então, proporcionar, você pode ver ali na base que a ideia é usar isso como um investimento de desenvolvimento em vários setores. Então, isso é um exemplo, né, de uma utilidade pública, né, e consórcios que estão sendo montados para poder trabalhar esse bem, né? E a gente, como a Passos, vem trabalhando com eles exatamente para trazer inovação, em vez de só a gestão do projeto. Esse é um projeto que eu estou trabalhando atualmente, e eu escolhi esses projetos para vocês verem uma gama, né, de projetos que estão acontecendo no mundo inteiro, de diferentes formas. Tá? Eu tenho trabalhado também muito lá na China, e um projeto que a gente vem desenvolvendo, através de um aluno que trouxe esse projeto, é com uma empresa estatal chinesa. O maior assim, aprendizado que eu tive ao estar lá na China foi ver que, embora a gente diga que tudo é do governo, né, é público, é do governo, quando você vai ver, você tem uma estrutura muito semelhante a todos os outros lugares, quando você olha a estrutura. Basicamente, o que você está vendo aqui é uma lista, tá? Principalmente aquela ali que tem a vermelha e com cinza, é uma lista de empresas estatais. Ou seja, o governo central chinês, ele cria empresas estatais para poder administrar, né, as cidades. Então, você tem saneamento, você tem educação, são todas empresas estatais. E uma das empresas, é a Youfu Asset Management, é a que é responsável pelo patrimônio público que tem que ser gerenciado, né, os seus assets, né? E esse projeto é que existia uma fábrica, né, uma das maiores fábricas de ferro, né,
na China, né? E do aço, desculpa, como se fosse uma siderúrgica federal, né? A siderúrgica de Volta Redonda, e ela foi tirada da cidade de Chongqing, que é no centro da China, para uma outra cidade. E eles estão passando por esse processo de renovação. Então, é toda uma renovação do ambiente urbano, realocação das pessoas que trabalhavam na fábrica, repensar aquele espaço, né, devolver aquilo como um espaço público, né, de convívio, em vez de só a produção. Tem toda a questão da despoluição do ambiente, né, o Yangtze River ele passa ali em frente. Tá? Então, esse é um exemplo de um projeto que a gente vem trabalhando, em que eles têm que trabalhar na cadeia híbrida chinesa, entendeu? E trabalhando muito com a questão do ambiente imobiliário, que tem que reutilizar a terra. Então, tem várias complicações aqui, várias questões, mas é como pensar a inovação nesse espaço. Né? Vocês têm aqui o Sesc Pompeia como um exemplo, que era uma fábrica e depois foi reapropriada para o museu. Então, o projeto aqui é pensar um museu industrial nesse local como desenvolvimento para a cultura, desenvolvimento urbano, desenvolvimento cultural nesse espaço. Então, é o patrimônio, né, físico da cidade sendo repensado. Então, a gente já vem trabalhando aí há 1 ano e meio com eles, já estive lá, a gente trabalhou, os vários alunos, e é um projeto muito interessante. Por fim, eu queria trazer também, no espaço do design, da consultoria, se você olhar, estou falando de tendências aqui, né? Estou mostrando várias tendências que estão acontecendo, e você pegar uma das maiores consultorias de inovação, muito renomada nessa área de design thinking, o IDEO, você vai ver que eles tinham o IDEO, que era uma consultoria, né? Então, setor privado, fazendo consultoria, e eles criaram o OpenIDEO, que é uma plataforma de inovação online, tá? Para trabalhar essa questão da rede, muito igual àquele modelo que eu estava falando do modelo europeu. Né? E eu tive a oportunidade de visitar o Inova Paula Souza e fiquei realmente entusiasmado em ver a plataforma online que vem se criando para poder trabalhar inovação em escala e de forma distribuída. Então, foi, para mim, um aprendizado de ter a oportunidade de ver isso. E você tem também o IDEO.org, que é uma fundação, é uma instituição não governamental. Então, você pode ver que até mesmo o design, para ele poder ser servido, né, devido à complexidade da cadeia híbrida, você tem uma empresa que tem que ter 3 elementos, tem que ser 3 empresas separadas e diferentes, e ter modelos organizacionais diferentes para poder trabalhar essas questões. Né? Sem falar que, por trás de um IDEO, você tem o Stanford, você tem o Institute of Design, você tem várias universidades trabalhando, né, em conjunto. Então, agora eu vou concluir aqui apresentando uns projetos, tá, que eu tenho trabalhado diretamente lá na Parsons, então mostrando aí um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Parsons de forma experimental. Quando eu falo experimental, porque tudo isso é muito novo. Né? E o lugar de experimentar, o lugar de pensar aquela meta-ideia, né, é um dos papéis fundamentais da universidade. Então, a gente vem desenvolvendo ferramentas, vem desenvolvendo processos, metodologias, para poder trabalhar essa questão de como trazer a produtividade para o processo de ideação, né, em vários contextos. Um dos projetos que eu fiz, e isso não foi necessariamente pela Parsons, foi um projeto de consultoria, que o grupo Invepar me chamou para trabalhar com o metrô. O Invepar é a holding que tem a concessão do metrô do Rio de Janeiro. Então, o metrô do Rio de Janeiro é uma empresa privada, Metrô Rio é uma empresa privada que faz a concessão. E trabalhei nos últimos 2 anos com eles exatamente num projeto de trazer o design para dentro da empresa. Não foi um projeto onde eu estava fazendo a consultoria, foi um projeto em que eu trouxe as ferramentas, as metodologias, a capacitação da empresa para que ela pudesse, por conta própria, desenvolver o projeto. É claro que isso tem um processo de incubação, mas a outra parte interessante desse projeto é que
eu não trabalhei sozinho, não trabalhei só com o metrô. Isso foi um trabalho com mais de 30 pessoas no metrô, 30 pessoas diretamente trabalhando no metrô, e, ao mesmo tempo, a gente trabalhando com um consórcio de design e arquitetura, né? E como se fosse uma rede de inovação. Então, por exemplo, eu trabalhei com escritórios que eram do Rio, de São Paulo, e com um escritório da Índia. E eu trabalhando de Nova York. Então, eu estou mostrando aqui uma cadeia híbrida, distribuída, tendo que pensar a produtividade. Tá? Então, você pensa comunicação, pensa todos os elementos. Né? Índia, Brasil, Nova York, trabalhando nessa complexidade, com pelo menos 50 pessoas diretamente envolvidas num projeto desse. Então, esse foi o projeto do Metrô Rio. Se você for olhar as estações do Rio, eles já estão começando a implementar várias dessas melhorias. O projeto de sinalização, Wayfinding, é um deles, é o primeiro. Então, a gente trabalhou também a plataforma. A questão toda que a gente trabalhou no Metrô Rio foi pensar a mobilidade urbana, pensar a conveniência na mobilidade urbana. Não foi uma questão de pensar o transporte. O transporte já está lá. Ele é básico, né? Ele é infraestrutura. Isso já é um serviço que já está sendo entregue. E compraram novos trens, fizeram todas as melhorias, isso já está a parte da engenharia, operação, mas, pelo ponto de vista do usuário, como é que você pensa a conveniência na mobilidade urbana? Eu estou falando conveniência na mobilidade urbana, porque, tendo em vista que as pessoas na mobilidade urbana perdem de 1 a 2 horas por dia, você não pode se dar o luxo de oferecer uma conveniência fora da mobilidade urbana. Entendeu? Você vai adicionar, né? A pessoa tem esse trajeto, e você ainda vai ter que sair para fazer as várias tarefas, né? Então, como é que você começa a trazer a conveniência para a mobilidade urbana, em vez de expandir a mobilidade urbana? Entendeu? Então, esse foi o projeto que eu trabalhei no Metrô do Rio, e o mais importante, você vê aqui a plataforma de inovação, né? Uma plataforma de produtos e serviços que estão sendo criados, isso é para o longo prazo, trabalhando consórcio em rede distribuído. O projeto da China, que eu falei para vocês, aqui uma foto do que é hoje, eles já limparam a indústria, já tiraram, e estão perguntando o que eu faço com essa estrutura. A mesma coisa do Highline. Será que eu vou demolir isso, jogar isso tudo fora e começar a construir prédios aqui? Ou eu posso fazer outra coisa? Então, a gente tem desenvolvido o projeto, que é o projeto desse da China, nossa tarefa na Parsons foi Space Activation, pensar como a gente vai ativar o espaço. A gente não está trabalhando da arquitetura do prédio, a gente não está trabalhando na questão de operação, a questão imobiliária, a gente está pensando em como que a gente vai criar uma blueprint, um plano estratégico de uso do espaço e ativação do espaço pela comunidade. A partir disso, a gente pensa todo o resto. Então, a gente está entregando um projeto de ativação de espaço que se utiliza desse patrimônio industrial. Esse projeto aqui é o Digital Prototyping Opportunity. Foi um projeto muito interessante, uma parceria entre uma fundação, Blue Ridge Foundation, de Nova York, junto com a Parsons, junto com uma outra empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software, ThoughtWorks. O que a gente fez aqui é que as ONGs hoje elas têm uma demanda por inovação enorme. Porém, elas estão todas estruturadas para gerenciar o que elas fazem. Elas são excelentes na gestão, com recursos extremamente limitados e com quase capacidade zero, eu diria até capacidade zero, de poder inovar. Então, a Blue Ridge Foundation fez uma competição que eles iam dar fundos para as empresas que quisessem investir em inovação. E, então, o projeto era basicamente de empresas de ONGs que já fazem um serviço social muito complexo e muito bem feito, mas eles não têm escala, porque eles não utilizam tecnologia. Tá? Então, o projeto que você está vendo aqui é o Cool Culture, é uma ONG de Nova York que distribui tickets para eventos culturais com os museus para as comunidades carentes.
Só que se você pensar isso fisicamente, o processo de pegar os tickets, distribuir para a família, naquele dia a mãe da família resolveu que não poderia ir, os tickets ficam represados, não dá para dar para outras pessoas. Você pode até dar, mas, de repente, a logística de distribuir isso, ela é física, analógica, ela não é virtual. Então, esse projeto era, vamos pegar uma coisa que vocês já fazem muito bem feita e dar a escala pelo uso de tecnologias virtuais. Mas o interessante desse projeto, e isso está sendo implementado agora com eles, foi que a gente via que as ideias das ONGs, quando eles propunham, eram muito fracas, porque eles não tinham capacidade de inovar. Aquela curva que eu estava falando. Quando eu digo capacidade, não é porque ninguém é estúpido, né? É porque é um processo complexo que precisa de especialistas e uma disciplina de fazer isso. Então, esse projeto foi... pela Passos, eu falei, gente, não vamos fazer uma competição em que as pessoas mandam uma proposta e a gente seleciona a proposta, porque a gente vai estar selecionando a melhor entre as fracas. Entendeu? Vamos trazer a ideação para o começo. Antes de você mandar a proposta, vamos fazer ideação. Então, organizamos um workshop. Tínhamos pensado que, por volta de umas 10 ONGs em Nova York, iam se apresentar, tivemos mais de 100. Tivemos por volta de 140 ONGs, das maiores, tá? De todos os setores de Nova York, querendo fazer. Tivemos que replanejar, estruturamos 2 workshops diferentes, cada um com por volta de 50. A gente eliminou um pouco os que não entravam no nosso critério. Tivemos uma média de 100 ONGs, organizamos 2 workshops para 50 ONGs. Quando eu falo 50 ONGs, você multiplica isso por 2 ou 3, você está falando de um workshop com 150 pessoas. Você está falando de produtividade aqui. Entendeu? Organizamos na Parsons, fizemos um workshop, uma primeira rodada, em que essas 100 mandaram uma proposta depois do workshop. A qualidade das ideias cresceu exponencialmente, pelo uso das ferramentas, pela elaboração da proposta. Fizemos um segundo workshop, onde a gente selecionou 10 dessas 100, e fizemos uma segunda rodada para selecionar as 2 propostas. Entendeu? Então, qualificamos ainda mais essa proposta. E o interessante disso é que essas ONGs, pelo processo de licitação, elas são acostumadas a mandar propostas, né, de pelo menos 40 páginas. A gente reduziu essa proposta para 2 páginas, porque passou pelo nosso processo. Entendeu? Quando chegou na nossa mão, já era formatado pelo que a gente sabia que precisava de informação. Então, desburocratizar também esse processo. Então, esse é um projeto que o Cool Culture é exatamente uma ONG que distribui eventos culturais para essas comunidades carentes, e está sendo feito um piloto, onde isso vai ser um aplicativo num telefone celular, né, e que todo mundo pode selecionar o evento, né, e toda a gestão desse processo pode ser digital. Tá? Então, vocês podem imaginar como isso muda radicalmente a escala, né, e a oferta. O Dream In foi um projeto que eu desenvolvi de forma experimental. Quando eu vi essa questão de trabalhar a inovação, a ideação dentro das cadeias híbridas, eu resolvi transformar isso num grande experimento. Então, o Dream In é um projeto em que a gente qualificava e treinava os alunos para coletarem sonhos. Então, fizemos isso na China, fizemos isso na Índia, fizemos aqui no Brasil. Isso foi em 2011 na Índia. Depois do sucesso disso, a gente trouxe aqui para o Brasil. Fizemos em 2012 aqui, com 6 universidades, fazendo treinamento online de Nova York, e trabalhando com a Vivarta, uma ONG aqui em São Paulo. E depois fizemos a mesma coisa na China, fizemos em 3 cidades, Beijing, Hong Kong e Xangai. Que a escala da China né, cada cidade é uma São Paulo, né? Então, a escala nacional, basta você ir para uma Beijing, que já é uma escala nacional comparada a vários outros lugares. Mas eu fiz esse projeto, né, que era a gente pegar todas as ferramentas de design e aplicar elas, pensar elas pelo ponto de produtividade devido à escala, né, e às limitações de capacidade para inovar. Então, a ideia era treinar alunos que coletassem sonhos
a gente editava esses sonhos. Por que dos sonhos? Porque a gente não queria trabalhar o problema, a gente queria trabalhar o potencial. Entendeu? Qual o potencial? O que a sociedade está aspirando? E trabalhamos, em função disso, workshops, numa escala de aproximadamente 80 a 100 pessoas, dependendo do local, por 2 dias, desenvolvendo ideias. O que a gente fez nesse processo, e a gente aprendeu, eu estou dizendo que aprendeu, porque isso foi um experimento, isso não foi uma coisa de, já sabemos fazer, vamos fazer. Durante 3 anos, em 3 países, nessa escala, a gente criou um grande experimento para fazer esse projeto. E desenvolver todas essas metodologias, o que permitiu a gente agora ter uma questão muito mais refinada, muito mais consolidada dessas metodologias dentro desses desafios, dentro dessas condições. E, então, fizemos isso nesse país. E o que a gente teve consistentemente foi a produção de uma média de 40 ideias no final de 2 dias. 40 ideias, 30 a 40 ideias, né, produzida por não designers. Esse workshop não era um grupo de design. A metodologia era de design. Todos que participavam dele era simulando uma cadeia híbrida. Eu tinha pessoas do mais alto escalão de governo, de ONGs, né, estudantes e profissionais capacitados e profissionais especializados em diversas áreas, educação, transporte, saneamento, né, entretenimento, e várias pessoas de empresas trabalhando as ideias. E, consistentemente, a gente tinha essa produção das ideias. Então, o que eu quero mostrar aqui é que esses exemplos, tanto a tendência que eu mostrei no começo, como esses projetos que a gente vem desenvolvendo, experimentando e aprendendo a fazer, elas todas estão voltadas dentro desse conceito, né, da meta-ideia, de você pensar, né, possibilitar a produção e transmissão de outras ideias. O Dream-In foi um projeto assim, o projeto na China é outro, né, o projeto com o Blue Ridge Foundation, de mudar a maneira como a gente, né, dissemina e possibilita essa produção das ideias. Então, para concluir aqui, o que eu quero colocar para vocês é esse diagrama, que quando eu estou pensando utilidade pública, a ideação como utilidade pública, é que hoje a ideação ela está presa. Ela está dentro de poucos escritórios, dentro de poucas empresas. Ela não é um bem público. Ela é um bem privado. É aqueles que podem pagar para aquela ideação, é aqueles que conhecem o potencial disso, entendeu? Que seja o governo, que seja uma empresa, que seja uma consultoria, ela está presa. Ela não é um bem público que está sendo ofertado para que todos possam desfrutar disso. Um pequeno empreendedor, hoje, que quer utilizar isso, ele não tem recursos. Tá? Quando você pensa um sistema financeiro, podemos ter um debate longo aqui sobre se todo mundo tem isso disponível, mas, mal ou bem, a gente tem um sistema financeiro em que você tem acesso a dinheiro. Se as pessoas estão utilizando crédito, se todo mundo tem acesso, é um grande debate. É um mecanismo de aperfeiçoar a maneira como você transforma um bem público em uma utilidade pública. Mas a questão, vamos dizer assim, financeira é um exemplo, mas hoje a ideação ela não tem escala. A gente mal sabe o que é, como utilizar, aonde colocar. Então, quando eu penso a ideação como uma utilidade pública, né, a gente teria que pensar o mecanismo de estruturar isso. Eu estou colocando aqui um problema do qual eu não sei qual é a solução. Estou colocando um problema aqui que teria que se pensar toda uma arquitetura, toda uma estrutura, para que a ideação, esse serviço de ideação, seja da mesma maneira que a saúde, que a educação, que a eletricidade, né, energia, estão disponíveis para a população. Teria que ter muito mais serviços privados de consultoria, teria que ter muito mais serviços públicos disponíveis, teria que ter regulamentação. E aí, então, os itens que eu quis pensar, só para colocar aqui como uma provocação e fechar a minha apresentação, é pensar a ideação como utilidade pública, onde você pensa que ofertas de oficina, design thinking, tem que estar o tempo todo sendo ofertada.
para que todos possam adquirir isso. Aquele projeto que eu falei do Digital Prototype Opportunity é trazer a ideação para antes da pessoa ter ideia, porque quem está tentando ter ideias, ele tem capacidades muito limitadas de gerar ideias. Então, a gente fala, eu vou pegar a sua ideia, mas depois que você criar a ideia. Entendeu? Então, um recurso muito pobre para isso. Plataformas online de inovação aberta. Aquele projeto da Índia, do Dream-In, hoje ele é uma plataforma de inovação aberta na Índia. Tá? E é privado, mas eles lá criaram e desenvolveram. Na Europa, através das universidades. Né? Paula Souza, através do sistema. Tá? Paula Souza. Então, está acontecendo, mas a gente tem que pensar como que a gente pode abrir ainda mais isso. Credenciamento de prestadores de serviços de Design Thinking. A noção de que você pode ter pessoas qualificadas que possam vir a prestar o serviço de Design Thinking. Para que isso esteja disponível o tempo todo. Né? A ideação tem que estar disponível. Uma universidade precisa contratar, um governo precisa contratar, uma empresa precisa contratar. Você tem muita disponibilidade disso o tempo todo. Então, muitas vezes é importante você até pensar de credenciamento, assim, como um hospital. Né? Eu estou pensando aqui qualidade. Um hospital ele tem que ser credenciado para poder operar como um hospital. Né? E se a gente vai pensar qualidade, produtividade, design thinking, a gente tem que tomar cuidado em credenciar. Eu não gosto da burocracia, eu não gosto de regulamentação, mas eu acho que autorregulamentação é fundamental aqui, entendeu? Porque se a gente não souber inovar, a gente vai estar desperdiçando recursos e não gerando as ideias que são necessárias. É um desperdício muito grande. Como aquilo é naquela parte que ninguém vê, a gente não controla. Né? Credenciamento de knowledge brokers. Eu uso muito esse termo, knowledge brokers, que é a questão daquele grupo de especialistas que sabe fazer ideação. Quem são os especialistas? Aonde que eles estão? O que eles estão fazendo? E como que a gente pode credenciar eles para poder utilizar em rede, né? E sempre que necessário, esses grupos, em qualquer lugar do país, temos que utilizar todos os recursos. Né? Laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e design thinking, ou seja, essas metodologias todas têm que ser desenvolvidas. A gente ainda não sabe fazer isso. Isso tem que ter nas universidades, centros de pesquisa, no governo, para que a gente possa aprimorar essas questões. Aquele projeto que eu mostrei do Dream-In, são 3 anos que basicamente foram feitos com trabalho voluntário em parceria com a universidade. Gerou o conhecimento que gerou. Imagina se a gente tivesse um investimento adequado em pesquisa. Não é só em fazer o design thinking, em pesquisa sobre essas metodologias. A gente ainda está na idade da pedra. Tudo que vocês estão vendo, se já tem potencial, isso eu garanto a vocês que é menos de 1% do potencial de utilizar a ideação no processo de inovação, como utilidade pública. E falei das agências reguladoras como algo, né, que tem que regular esse sistema todo. Né? Quem é que está mediando, quem é que está controlando, quem é que está vendo, né, essa utilidade pública e integrando toda essa cadeia, para que não seja uma coisa dispersa, fragmentada, mas, ao mesmo tempo, não pode ser centralizada, mas tem que ser eficiente. Esse é o dilema de hoje. Então, o design, ele não é mais o design antigo, em que você tinha um processo de fazer design. O design, hoje, é um sistema. É um sistema que tem que trabalhar em rede, né, com configurações extremamente flexíveis, mas de maneira extremamente eficiente. Então, eu deixo aqui a provocação, e vou encerrar, e mais tarde a gente vai debater, que é pensar a ideação como utilidade pública, né, e todos os desafios disso. Mas já existem vários modelos, várias experimentações que estão se consolidando e demonstrando um grande potencial. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, pelo convite para a palestra, e vou encerrar agora. Muito obrigado.